Olá, eu me chamo Emily da Luz Pereira Linhares, eu sou aluna da Inova Pós, da turma de Estética Avançada e Métodos Invasivos com Injetáveis A. Hoje eu vou apresentar uma aula sobre criolipólise, os princípios, mecanismo de ação e aplicação clínica. Quando surgiu a criolipólise? A criolipólise surgiu em 2008, com seus primeiros tratamentos realizados em Harvard, nos Estados Unidos, mas se popularizou no mundo da estética como um poderoso recurso para combater a gordura localizada. Curiosamente, a descoberta veio após a observação de fenômenos raros, como um chamado paniculite de picolé, em que os lábios das crianças se reduziam em contato com picolés e alimentos gelados. A partir daí, passou-se a pensar e discutir como o frio podia agir em camadas de gordura. O processo ganhou até o apelido de lipo sem corte, pois consegue reduzir a gordura por meio de uma tecnologia que congela as células de gordura para eliminá-las. Ao longo do tempo, os aparelhos foram passando por atualizações em suas gerações e até hoje esse tratamento está em alta para combater o problema. Com essa atualização dos aparelhos, hoje nós temos no mercado disponível 2 apresentações de aparelhos para realizar esse procedimento, de criolipólise, tanto a crio de placa quanto a crio de sucção, que é a mais antiga. O que é exatamente a criolipólise? A criolipólise é um procedimento estético não invasivo, amplamente utilizado na redução de gordura localizada, baseado na ação do frio para induzir a apoptose das células adiposas. Esse método é destacado por sua eficácia, segurança e crescente demanda em clínicas de estética e dermatologia. Apesar dos benefícios e da popularidade, é fundamental compreender os mecanismos fisiológicos envolvidos, as indicações, as contraindicações e possíveis efeitos colaterais do procedimento. Essa aula tem como objetivo fornecer uma visão abrangente da criolipólise, capacitando profissionais na área da estética e da saúde a aplicarem a técnica de maneira segura e eficaz. Os objetivos gerais desta aula são compreender os fundamentos teóricos da criolipólise, incluindo seu mecanismo de ação e efeitos biológicos, explorar as indicações, contraindicações e cuidados pré e pós-procedimento e analisar a eficácia do tratamento e os fatores que influenciam os resultados clínicos. E os objetivos específicos desta aula são explicar os princípios da criolipólise e seu impacto no tecido adiposo, identificar as principais indicações e contraindicações do procedimento e demonstrar a correta aplicação do equipamento e as variações de técnicas existentes, avaliar os riscos e efeitos colaterais associados ao tratamento. O mecanismo de ação desse procedimento, como exatamente ele funciona. É um processo de apoptose e eliminação das células de gordura, diferente da necrose, que é uma morte celular traumática. A criolipólise promove a apoptose, um processo biológico natural de eliminação celular sem inflamação severa. É uma morte programada das gorduras. Após a cristalização dos adipócitos, há uma ativação de macrófagos que reconhecem e fagocitam essas células danificadas. Os resíduos lipídicos são gradualmente eliminados pelo sistema linfático, reduzindo o volume de gordura na área tratada ao longo de 4 a 12 semanas. Estudos indicam que em uma única sessão pode reduzir de 20 a 25% de gordura localizada na região tratada. A criolipólise atua por meio do resfriamento controlado, atingindo temperaturas entre menos 5 graus Celsius e menos 15 graus Celsius, sem causar danos à pele ou outros tecidos adjacentes. Os adipócitos, no caso as células de gordura, eles são mais sensíveis ao frio do que outras estruturas do corpo, como vasos sanguíneos, músculos e nervos. O resfriamento induz a cristalização dos lipídios dentro dos adipócitos, comprometendo sua funcionalidade e iniciando um processo de morte celular programada. A criolipólise é um tratamento estético eficaz para o corpo todo, onde tem acúmulo de gordura localizada. Mas as áreas que ela é mais indicada são onde tem mais dobra de gordura. Essas áreas mais comuns incluem o abdômen, inferior e superior, os flancos, as coxas, na face interna e externa, nos braços, principalmente na região do tríceps, nas costas, região próxima ao sutiã das mulheres, mas pode ser feita nas costas inteiras, papada, que é essa gordura submetoniana, na parte inferior dos glúteos, conhecido como banana.
O público mais indicado e ideal para realizar esse procedimento de criolipólise são aquelas pessoas que possuem gordura localizada resistente à dieta e exercícios, que elas estão dentro ou próximas do peso ideal e desejam reduzir medidas em uma área específica, as que têm um estilo de vida saudável, pois isso ajuda a manter os resultados obtidos, os pacientes também que apresentam gordura subcutânea palpável, porque se o aparelho for de sucção, precisa ter uma quantidade, um volume mínimo para ser aspirado pelo aplicador. É muito importante que seja esclarecido para o paciente, né, que vai receber esse tratamento, que a criolipólise não é um tratamento para obesidade, e sim para remodelação corporal, ou seja, ela não vai emagrecer o paciente, entendeu? Ela vai remodelar o corpo dele, diminuindo as células de gordura, deixando o contorno corporal mais definido, com essa redução da gordura localizada, mas nem emagrecer não vai. Se o paciente estiver acima do peso e não tiver um estilo de vida saudável, ele não vai ter o resultado esperado, porque ele é um procedimento que não vai emagrecer. Assim como todo procedimento, a criolipólise também tem suas contraindicações, como a crioglobulinemia, que é uma condição rara onde o frio provoca reações adversas no sangue. Doença de Raynaud, que é a hipersensibilidade ao frio, podendo causar lesões de pele. Urticária ao frio, que é uma reação alérgica ao frio. Não pode ter hérnia na área tratada, né? Região aqui abdominal ou região aqui inguinal. Infecções ou feridas abertas na região. Gestação ou amamentação. Por precaução, não há estudos suficientes sobre a segurança nesses casos. Então, por esse motivo, é melhor evitar e não atender esse público. Esperar a gestação passar, esperar passar o período de lactação da paciente. Aqui nessas duas imagens é a demonstração do uso do equipamento. Na primeira imagem é uma crio de sucção e na segunda uma crio de placas. Ambas as crios é muito importante e imprescindível o uso da membrana anticongelante ou manta anticongelante, como preferem chamar, né? Se esse procedimento for realizado sem a utilização dessa membrana, com certeza, sem sombra de dúvidas, vai ocasionar uma queimadura na pele desse paciente. Então, após colocar a membrana anticongelante, a gente vai posicionar o aplicador do equipamento na região que a gente deseja tratar. Aí, em ambas as imagens, tanto da de sucção quanto da de placa, o aplicador está sendo colocado no abdômen inferior, mas poderia ser flanco, poderia ser nos braços, nas costas. É muito importante se certificar de que o aplicador não vai ficar em contato com a pele, onde não haja a membrana ali. Essa membrana tem a função de proteger a pele do paciente para não haver queimaduras. Para evitar também o deslizamento do aplicador sobre a pele, também pode enrolar ali a região que vai ser tratada com plástico filme. Então, primeiro membrana, plástico filme e o aplicador por cima do plástico filme. Os cuidados que tem que ter antes da sessão. Avaliar o paciente para verificar se há contraindicações. A hidratação adequada, pois um corpo hidratado melhora o metabolismo dos resíduos lipídicos. Evitar a exposição solar excessiva antes do procedimento para prevenir sensibilidade na pele. Os cuidados após a sessão. Massagem manual na região tratada para potencializar os resultados. Hidratação contínua para auxiliar na eliminação dos adipócitos pelo sistema linfático. Evitar atividades físicas intensas nas primeiras 24 horas. Manter uma alimentação equilibrada, pois a criolipólise não impede o acúmulo de novas células de gordura. É muito importante também instruir o paciente para que ele não pegue sol, não faça bronzeamento no pós-procedimento, porque a pele fica com uma certa sensibilidade pela ação do frio que recebeu, né? Os possíveis efeitos colaterais, esses acontecem principalmente de imediato, assim que finaliza o procedimento. Vermelhidão, o inchaço faz parte da paniculite causada ali pelo processo inflamatório dos adipócitos, formigamento temporário, que desaparece em alguns dias.
Estudos sobre a eficácia do tratamento. Os estudos clínicos demonstram que a criolipólise pode reduzir de 20% a 25% de gordura localizada na região tratada após uma única sessão. Segundo um estudo publicado na Revista Brasileira de Medicina Estética em 2022, 82% dos pacientes relataram satisfação com os resultados após 3 meses. A pesquisa de Manstein, etc. e tal, de 2008, pioneira na técnica, confirmou que a apoptose dos adipócitos ocorre gradualmente com a eliminação das células mortas em 4 a 12 semanas, e outro estudo comparativo na Surgical Cosmética e Dermatologia de 2020 mostrou que a criolipólise apresenta resultados superiores à radiofrequência para a redução da gordura localizada subcutânea.